Medo e tensão só terminou para os reféns no fim da tarde. Na delegacia, eles contaram detalhes de como tudo aconteceu. Ele já entrou na mochila falando, rendendo o motorista, ele falou, isso aqui é um sequestro. O momento que eu acho que eu fiquei mais nervoso, que todo mundo ficou nervoso, foi quando ele mandou colocar um barbante dentro do ônibus, esticando, e colocou nos recipientes e mandou encher de gasolina, que a intenção dele era colocar fogo no ônibus, na verdade, né? O sequestro está sendo investigado pela Divisão de Homicídios. 55 pessoas já foram ouvidas, os reféns, policiais e parentes do sequestrador, que disseram que ele tem problemas psicológicos e quadro depressivo. A polícia procura o celular de William Augusto da Silva para descobrir pistas. A princípio, acredita que ele agiu sozinho. O sequestro começou por volta de 5h30 da manhã, quando o ônibus estava na ponte Rio-Niterói. A polícia disse que William levava uma arma de brinquedo, um equipamento para dar choques, uma faca e sprays, usados para bloquear a visão de dentro do ônibus. Essas imagens, obtidas com exclusividade pela TV Globo, mostram a movimentação do sequestrador. Ele fala várias vezes com o motorista e também com os passageiros, que permanecem sentados. A todo momento, ameaçava incendiar tudo e todos. Por volta de 6h30 da manhã, foi possível ver pela janela imagens de fogo lá dentro. Os primeiros reféns foram libertados nas primeiras 2 horas de sequestro. A gente acompanha mais um passageiro que é libertado pelo criminoso, é uma mulher. Ela vai ao encontro dos policiais e desmaia. Desmaia, cai na pista. 33 reféns ainda ficaram no ônibus, muitos deles com as mãos presas por lacres de plástico. Pelo celular, alguns conseguiram mandar fotos para a família e amigos. O sequestrador pendurou no teto pedaços de garrafa PET com gasolina para reforçar a ameaça. O BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, assumiu as negociações. O sequestrador chegou a sair do ônibus, mas entrou novamente. 4 atiradores de elite se posicionaram. Já eram 9 horas da manhã quando foram ouvidos disparos. A repórter Lívia Torres estava ao vivo no momento dos tiros. A situação aqui ainda é muito tensa, a gente começa a ouvir alguns barulhos agora. Faixal e Priscila, um barulho muito forte, muito forte. A gente se abaixou aqui agora, um barulho de muitos tiros, gente, muitos tiros mesmo. Essas imagens da TV Record mostram um momento em que o sequestrador foi atingido. William desceu do ônibus e jogou um casaco para os policiais. Foi baleado quando tentava entrar de novo. O sequestrador teve 6 perfurações, na perna esquerda, no braço esquerdo, no antebraço direito e no tórax 2 vezes. Ele chegou a ser levado para o hospital, onde os médicos constataram a morte. Os 33 reféns foram liberados sem ferimentos. O governador Wilson Witzel festejou o fim do sequestro quando desceu do helicóptero na ponte Rio-Niterói. Primeira preocupação nossa é salvar os reféns. Rapidamente solucionar o problema, e o que nós assistimos foi um trabalho muito técnico da Polícia Militar. A equipe que atuou na ponte contou com uma psicóloga. Ela conversou com os reféns e com um parente do sequestrador para ajudar a polícia nas negociações. O comandante do BOP disse que deu ordem para atirar quando o contato com William ficou difícil e o risco parecia iminente. Poderia até atirar fogo, pediu dinheiro para tentar, senão ia matar 10 reféns. Então ele estava com um perfil, estava difícil manter uma negociação para que se acabasse com todos bem. Especialistas em segurança elogiaram a ação da polícia e disseram que o BOP seguiu um protocolo internacional para sequestro com reféns. A ação de hoje, do ponto de vista tático operacional, foi perfeita. Desde a negociação até a utilização do atirador. Nesse caso, invadir seria impossível, tinham armadilhas lá dentro, a invasão seria impossível, o único recurso seria negociar, mas ao voltar para dentro do coletivo, ele se transformaria de novo em uma ameaça. Se ele não estava acompanhando a negociação que era feita pelo negociador, se ele estava apresentando um grau de risco maior, isso autorizou a polícia a decidir pelo tiro de neutralização. Na delegacia, foi um abraço que indicou que a tristeza e a dor estavam dos dois lados. O carinho entre o pai de uma refém e a mãe do sequestrador. É um momento muito difícil, né? Porque estão todos ali
nesse momento de dor, é um momento que todo mundo está procurando saber e entender o que aconteceu ainda. É difícil, mas a gente está tentando suportar. O primo de William pediu desculpas às vítimas. Eu tive com todos os reféns lá, porque eu estava lá, eu pedi desculpa, que foi o mínimo que eu falei. E eles lá vieram falar comigo, me trataram super bem, pessoas choraram. Durante as horas em que ficou preso dentro do ônibus, Carlos Renato só pensava neste momento, reencontrar a esposa. É a sensação mais maravilhosa do mundo, porque eu sou casado, somos casados já há bastante tempo, já estamos juntos há 20 anos e eu acho que abraço melhor eu não poderia ter o que o da minha esposa. Eu só tenho uma filhinha só. Vamos voltar a Brasília agora, porque começou hoje a fase de audiências públicas sobre a reforma da Previdência, agora tramitando no Senado. É a primeira etapa da proposta a ser cumprida na Casa. Quem acompanhou essa movimentação foi o Fabiano Andrade, vai conversar conosco agora. Fabiano, boa noite. Reforma da Previdência no Senado, volta automaticamente aquele tema sobre a inclusão de estados e municípios na reforma. Pois é, Renata, é o que diz o relator do projeto no Senado. Uma boa noite para você, boa noite a todos. A previsão é que o senador Tasso Gereissati apresente o relatório parcial dele na CCJ na sexta-feira. Até lá, os senadores vão continuar debatendo a reforma com especialistas. Hoje, um dos convidados da comissão foi o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho. Ele reafirmou aquele cálculo de que a reforma aprovada pela Câmara vai permitir uma economia de 933 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Também disse que o texto diminui desigualdades entre aposentadorias de servidores e dos contribuintes do INSS. Já o presidente do Comitê dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal fez um apelo aos senadores. Quer que servidores públicos, estaduais e municipais sejam incluídos na reforma. O impacto no regime geral do INSS, ele é 11 vezes menor do que no regime próprio. Nós temos um sistema que é injusto, porque poucos ganham muito e muitos ganham pouco. E ele é insustentável fiscalmente, já foi amplamente demonstrado. Caso os estados não sejam incluídos, vai acontecer o que nós já vimos em alguns estados da federação, que não estão conseguindo pagar a folha de ativos e inativos. O relator antecipou que pretende manter o texto como foi aprovado pela Câmara, para evitar que eventuais mudanças tenham que ser votadas de novo pelos deputados. Tasso Gereissati afirmou, no entanto, que pode acatar alguns pedidos de mudanças, como a inclusão dos estados e municípios. Mas esses assuntos estariam numa outra proposta de emenda à Constituição para ser discutida em separado. A reforma que foi feita na Câmara é boa. Não significa que seja perfeita. Nós estamos avaliando as imperfeições apontadas pelos painelistas aqui e tentar corrigi-las no que for possível. O texto básico vai ser mantido. Fabiano, vamos passar do Senado para a Câmara, porque lá, agora à noite, o governo sofreu uma derrota. Foi rejeitada aquela medida provisória que garantia um dinheiro extra para a Eletrobras e, assim, poderia facilitar a privatização. É isso. Com a derrubada dessa medida provisória, Renata, o governo pode ter que adiar os planos para privatizar a Eletrobras. É que esses 3,5 bilhões de reais ajudariam a estatal a pagar dívidas com as distribuidoras. Sem esse aporte, o balanço financeiro da Eletrobras pode ficar comprometido e isso pode afetar também o preço das ações. Diante dessa derrota, o líder do governo na Câmara, o Major Vitor Hugo, adiantou que o Palácio do Planalto deve enviar ao Congresso um projeto de lei para tratar do assunto. Renata. Muito obrigada pelas informações, Fabiano. Na esteira das 9